Eu amo fazer o que eu faço. Hoje eu sei que eu estou totalmente no lugar onde eu gostaria de estar. Eu amo a minha equipe, eu amo trabalhar com eles, eu amo os nossos desafios, porque eu não vou que mentir. Nós temos desafios. Terminei, tá, o almoço na escassez mesmo. Era um pouquinho para cada um que tinha, Rê. E eu assim, Senhor, à noite, o que vai ser do meu filho na hora que ele chegar em casa? E de repente, quando eu coloquei tudo, eu vi Ou a palminha. bater. Eu falei, não, nessa época eu estava morando numa casa aqui em Florianópolis. Eu falei, não pode ser, né? De novo. Falei, tá, deixa eu ver. Cheguei no portão, um moço, né? Um moço da rua, andarilho. Ele olhou pra mim e falou assim, moça, você tem um prato de comida pra me dar? Rê. Na hora. Eu ia falar, não. Mas aí eu senti, você tem. Você tem. Falei, Senhor, vamos lá. Coloquei um pouco de cada coisa pra ele. E ainda sobrou uma laranja pra ele e uma laranja pra nós. E eu fui e dei uma garrafinha de água. Fui, dei pra ele ali. Ele me agradeceu, Rê. E aí nós sentamos e de frente da nossa mesa, a gente via lá fora. E aí ele sentou de frente pra nossa mesa. Do jeito que ele sentou, ele levantou as mãos pro céu e agradeceu a Deus por aquela comida. Rê, na mesma hora, eu e Israel, nós olhamos um pro outro e nós vimos nitidamente Deus falar: eu sou o Deus de provisão. Vocês estão vivendo este momento, mas vocês vão passar por coisa maravilhosa. E à noite a gente recebeu uma cesta. Nós recebemos uma cesta de alimentos, mas não era uma cesta, sabe? Era tudo. Era iogurte pro meu filho, era carne, era fruta, era legumes. Então, assim, quer um Deus mais maravilhoso que esse? Estamos iniciando esse projeto novo e eu estou tão feliz de ter a oportunidade de estar aqui apresentando junto com essa pessoa que eu amo. Seja muito bem-vinda, Fabiana Souza, conhecida como Fabi, CEO de um grupo empresarial que cuida de exportação e importação de alimentos. E estou muito feliz e tenho certeza que esse projeto já é um sucesso. Ai, muito obrigada, Rê, também. Estou muito feliz de estar aqui. E como eu disse já hoje, tenho dito, é uma emoção muito grande tirar este projeto do papel, né? É algo que não é meu, é algo que vem direto de Deus. Então, assim, estou muito, muito feliz e agradecido por vocês terem topado aí entrar nessa jornada comigo. Eu não tenho dúvidas que vai ser incrível. Muitas pessoas serão tocadas, muitas pessoas serão curadas através desse projeto. E eu queria que você começasse contando para nós uma curiosidade sobre você, Fábio. Ai, uma curiosidade. Olha, eu tenho uma curiosidade que eu acho que nem as pessoas que são próximas de mim sabem dessa curiosidade, viu? É sério? Não, então você não vai contar agora. Se é assim, é uma curiosidade tão grande, vamos deixar para o final. Então, se você está assistindo aqui conosco, espera até o final para poder descobrir, porque eu não vou revelar agora também essa curiosidade aqui. Mas então vamos pular a curiosidade lá para o final tá e bom. vamos começar contando um pouquinho da tua história. Conta para nós quem é a Fabiana Souza. Então, a Fabiana Souza é uma mulher feliz. Hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher feliz. Sou mãe, apaixonada pelos meus filhos. Sou esposa, apaixonada pelo meu marido. Amo a minha família. Tenho 2 cachorrinhas que também são a minha paixão, que eu aprendi a amar. Apaixonada por trabalhar, apaixonada por pessoas, por ajudar as pessoas. Essa sou eu, apaixonada pela minha família. É isto, por criança, pelos meus sobrinhos, pelos meus primos, pelos meus tios, enfim, por todos. Meus irmãos, meu pai e minha mãe, então nem se fala. Você é uma pessoa muito família, né, Fábio? Eu sou totalmente família. Eu acho que família é a base de tudo. Eu acho não, eu tenho certeza, Rê. Família é a base de tudo. Desde muito pequena, eu aprendi a valorizar a família. A história de vida dos meus pais é uma história de vida muito linda. Quando eu tinha 4 anos, a minha mãe teve um AVC. E foi ao médico, o médico falou que não era nada, era só uma pressão arterial, voltou para casa.
Depois de 12 horas, ela retornou para o hospital e teve mais 4 AVCs. E minha mãe ficou internada durante 6 meses, desenganada pelos médicos. E eu era a única menininha, né, de 4 anos, os meus irmãos mais velhos, todos homens, e meu pai, naquela situação, sem saber o que fazer. E resumindo um pouco dessa história, o meu pai, ele abraçou a causa, mas ele não abraçou a causa por dó, ele abraçou a causa por amor. Então, ele lutou pela família, ele lutou pela esposa, pelos filhos, né? Hoje eles são casados há 63 anos. E eu falo, para mim é uma inspiração. É uma inspiração ver a família que meu pai construiu e a minha mãe com todas as limitações dela. Como eles me criaram os meus irmãos. Então, assim, lutar pela família sempre, porque eu tenho o exemplo dentro da minha casa. Eles lutaram e até hoje nós somos uma família muito unida e nós vemos isso refletindo no amor dos meus pais. Eles namoram o dia inteiro. Eu trouxe eles pra cá agora, o mês passado, e eu brincava com eles, eu piscava, os dois estavam de mãozinha dada. Piscava, os dois estavam um dando cheirinho no outro. Isso é amor. Com é certeza. Amor de verdade. Então, assim, poxa, vale a pena lutar. Porque lutas todo mundo tem, né? Mas a vitória, ela também vem. Então, por isso que eu sou muito família. Eu luto mesmo porque eu sei que vale a pena. Ai, que demais. Sei também que você mora longe hoje da tua família, né? Vocês estão aqui na Grande Florianópolis e a família tá mais pro oeste. Eu não sei direitinho onde é, mas você vai contar aqui pra nós. Mas queria que você falasse um pouquinho desses desafios também, de uma pessoa que é tão família, ter que sair de perto da família e caçar o rumo da sua família. Pois é. São coisas que Deus faz na vida da gente e às vezes no início a gente não entende. Nós viemos para cá, para Santa Catarina, há 11 anos, né? Faz 11 anos que nós moramos aqui. E nós viemos com um objetivo, que era tratar o nosso filho mais velho, o Otávio Rafael, de uma doença muito rara que ele tinha. Era distrofia muscular congênita com deficiência de merosina, uma doença que só dá em meninos, bem raríssima. E nós descobrimos que aqui, em Santa Catarina, havia o Hospital Joana Guzmão, que ele tratava com geneticistas e tudo mais. Então, nós resolvemos vir para essa história, né? Para tentar resolver ali a qualidade de vida do meu filho. Acontece que Deus tem os seus planos, né? Nossa família é toda do Paraná, a praticamente 700 quilômetros daqui, todos ficam. E nós viemos, nós 4, na cara e na coragem viemos. E meus pais apoiaram, os pais do Israel também apoiaram, mas ficaram, né, com aquela dor. Meu Deus, eles estão indo sozinhos para um lugar onde não conhecem ninguém, mas nós estávamos sentindo que era a direção de Deus. E viemos, né? Começamos ali o início do tratamento com o Otávio, porém 6 meses depois que nós estávamos aqui, o Otávio faleceu. Né? Ele faleceu, ele teve uma parada. Vou só dar um adendo nessa parte, que eu queria que você contasse um pouquinho sobre o Otávio, para as pessoas poderem entender, né? Esse processo que você teve com ele. Quando ele nasceu, como que você descobriu, né? Todo esse processo até a vinda, para que as pessoas possam entender todo esse processo. Então, o Otávio nasceu de 6 para 7 meses, né, prematuro, a bolsa estourou do nada, foi uma gestação totalmente tranquila, mas em um domingo de manhã a bolsa rompeu. E, né, uma coisa natural de se acontecer, fizemos o parto, como ele ainda era muito novinho, foi para UTI, precisou ser entubado por por dificuldade na respiração e tudo mais. Até aí, ok. Ele ficou 10 dias na UTI, depois ele saiu da UTI, foi para o quarto, depois de 15 dias a gente conseguiu retornar para casa, né? E desde então começou o desenvolvimento dele. Como eu sou pedagoga, sempre trabalhei com criança e tudo mais, então eu percebia que tinha algumas coisas diferentes nele. Não só eu, mas como a minha cunhada também, que também é professora e que está ali inserida, né, no meio das crianças, a gente sabe como que é. E fora os sobrinhos que a gente já criou nessa vida aí e tudo mais. E a gente começou a perceber que tinha algumas dificuldades nele.
Com 3 meses, ele não conseguia levantar a cabecinha, a gente sentia que ele tinha muita fraqueza, você pegava, ele ficava meio molinho. E aí nós começamos a fazer uma pesquisa, né, com alguns médicos para descobrir o que ele tinha. Fizemos vários exames, e uma hora era, ele deve estar com alguma lesão, né, devido à UTI, pode ser algum problema de algum vírus, e fazia os exames e nada. E ele foi se desenvolvendo, mas sempre muito molinho. O cognitivo dele 100% e tudo mais. E aí, com 9 meses, nós descobrimos um médico em Curitiba, através da nossa neurologista, né, pediatra dele, que ele tinha um problema neurológico e que precisava fazer um aprofundamento. Então, nós fomos até esse médico em Curitiba. Ele fez um exame que é um exame da questão do músculo, né, para entender qual era o problema neuromuscular que ele tinha, e foi diagnosticado a distrofia muscular congênita, né, com deficiência de merosina. A merosina todos nós temos, é o que nos faz ficar, né, duros, em pé, levantar braço e tudo mais. E a dele era autodestrutiva. Então, o corpo construía e mesmo destruía, né? E o médico falou que não tinha cura, mas que o que a gente poderia fazer era tentar dar uma vida para ele ali, no máximo 1 ano. E nós saímos ali daquele médico apavorados, né? Meu Deus, e agora? Como que vai ser, né? Nosso primeiro filho? Como assim? Então, nós fomos fazendo tudo o que poderia fazer por ele. O Otávio, ele cresceu com 5 anos. Totalmente lúcido, ele já era alfabetizado. Ele era uma criança apaixonada por Cristo. Assim, ele deu cada lição e ainda dá, tá? Até hoje. De vida mesmo, quando as pessoas perguntavam, e qual que é seu problema? Ele falava, eu não tenho problema, eu só não ando, né? E assim, ele veio para transformar vidas, não só as nossas, como de quem esteve ao redor dele. A história do Otávio é uma história muito linda, é uma história de uma criança que veio para algo pontual, para tratar na nossa família, mas também quem estava ao seu redor. Então foi isso, nós viemos para cá para tentar ir buscando melhores condicionamentos para ele, porque conforme ele foi crescendo, os músculos dele foram enfraquecendo, então ele tinha muita pneumonia muito fácil, a coluna dele já estava entortando, né, porque não tinha a sustentação. Sim. E foi por isso que nós viemos para cá, né, e com 6 meses ele faleceu. E nós pensamos, tá aí agora, né? A gente veio para cá e foi para isso. Vamos voltar, vamos ficar. E Deus falou com a gente que era o nosso momento de ficar aqui. Sim. Que ele tinha um propósito para as nossas vidas, né? E foi aí onde tudo aconteceu, onde tudo começou. Muitas pessoas acharam que a gente ia voltar embora, e eu confesso que até nós pensamos que voltaríamos, mas nós seguimos o direcionamento de Deus, né? E estamos aí até hoje. E no fim, Deus tinha realmente um plano para vocês aqui, né? Um plano de crescimento profissional, um plano de mudança de carreira, de vida, de tudo, porque de pedagoga a CEO hoje de uma empresa de exportação e importação, nada a ver com a pedagogia. Nada a ver. O Israel, mesma coisa, professor de Química, física e matemática. Eu entendo ele é meio doido, mas eu entendo ele. Esse povo da química e da matemática não é normal. Mas conta pra gente, assim, durante esse período, né, que vocês tiveram a passagem do luto. Inclusive, quero convidar quem, né, quiser conhecer um pouquinho mais sobre a fase do luto, né? Eu tive a oportunidade há quase 1 ano atrás de entrevistar a Fábio e Israel, e eles falaram exatamente sobre isso, né? Que o luto que virou luta e se transformou em vida. E foi muito lindo, um dos episódios assim que a gente teve mais emocionantes. Então lá tá contando detalhadamente essa fase da vida da Fábio. Então a gente pode deixar depois para as pessoas também conhecerem essa parte mais profundamente. Mas
Vamos falar um pouquinho sobre os outros desafios que vieram, né, com a vinda para Florianópolis, porque a perda do Otávio foi a primeira, mas depois dessas veio muitas outras. E eu queria que você pudesse espanar, assim, aquilo que vem na sua mente sobre essa fase dos desafios de Florianópolis até chegar onde a Fabiana chegou hoje. Olha, Renata, se a gente for pontuar, né, eu acho que a gente tem desafios todos os dias das nossas vidas, né? E a fase do luto foi uma fase complicada, porém Deus nos colocou em um projeto onde nós estivemos totalmente inseridos durante 7 anos, né? Mergulhados ali, cuidando de pessoas. Então, Deus sempre falava conosco que o recolhimento do Otávio, né? O Otávio ter descansado no Senhor era porque ele tinha algo maior, muito grande, de maiores filhos que precisavam da gente naquele momento. E nós ficamos aí durante 7 anos cuidando de adolescentes, de pais de adolescentes, de líderes, né? E foram momentos assim maravilhosos, onde nós fomos curados também, né? Tivemos ali vários desafios, mas também nós fomos sustentados ali, vendo o desenvolvimento daquelas pessoas e sempre Deus nos reafirmando que era o momento. Era o momento para nós estarmos ali, cuidando daquelas pessoas que precisavam de nós. Nós precisávamos deles e eles precisavam de nós, né? E foram 7 anos muito memoráveis na nossa vida, assim. Eu louvo a Deus todos os dias por ter nos dado essa oportunidade, né? E eu falo assim, eu vivi o luto, mas eu não permaneci. Sim. Nele, né? E eu acho que isso é uma coisa importante. A gente tem que viver sim o luto, mas a gente não pode permanecer nele. Eu tinha mais um filho que tinha recém completado 3 anos, que precisava de mim, o meu marido, né? Ou seja, a nossa família. Então nós tínhamos que nos reposicionar novamente. A gente sofreu muito, a gente, dependendo a data, a gente ainda sofre, né? Porque é uma dor contínua. Ao perder um filho, não é algo que você cura para sempre. Você aprende a ficar ali com aquela dor, né? É uma falta, é uma lacuna. Mas você entende que Deus te sustenta todos os dias e que a gente precisa ir para o próximo passo. Eu tinha mais um filho e eu precisava dar atenção a ele, né? Então, assim, depois disso, ficamos durante 7 anos com esse projeto ministerial. E aí nós achamos assim, né? Que a gente sempre acha, né? Ah, não, então agora é a hora. Então é aqui, Deus vai nos colocar aqui, seremos pastores, e é isso porque nós temos um chamado, igreja, né? E vai. E passaram-se esses 7 anos, veio pandemia e tudo mais, e acabamos nos desligando desse ministério. Confesso que não foi um desligamento fácil, não foi algo muito crítico, que veio junto com um vale muito grande que nós passamos, e muitas vezes eu pensei em parar, muitas vezes eu pensei em desistir, porque eu falava, não, eu devo ter errado muito, muito, por que eu estou passando por isso agora, né? E não conseguia entender o porquê de toda aquela dor, de todo aquele vale que nós estávamos passando, tudo junto, e Deus sempre trabalhando com a gente. Calma, é necessário. Para o próximo passo, eu preciso que vocês passem por esse processo, né? E o processo, ele serve para isso, né, Rê? Eu sempre digo que é uma frase que eu gosto muito, que crescer dói. Dói. E dói muito. É verdade. Sair da zona de conforto dói, né? Sim. E aí foi aonde nós nos reposicionamos mais uma vez e corremos atrás aí de buscar, porque assim, ó, se tem uma coisa que eu e o Israel a gente faz, a gente não fica parado. A gente não fica esperando cair do céu nada, né? Então passamos por um vale muito grande, por uma falta muito grande, né? Não só de pessoas, mas também de mantimentos e de provisão. Mas Deus, na hora que, assim, sempre quando tinha aquele momento que a gente falava, tá, e agora não tem mais nada, Deus provia.
E aí ele mostrava para nós, eu estou com vocês, eu estou na vida de vocês. E assim foi até que nós conhecemos esse grupo, né, que nós estamos. O Israel iniciou primeiro no grupo como prestador de serviço. Eu voltei para o CLT, trabalhar como supervisor em uma empresa de terceirização de serviços, né? Só um pouquinho. E aí nós começamos a ver a luz no fim do túnel, né? Sim. E sempre buscando a Deus que ele nos mostrasse o que a gente precisava fazer, qual era o nosso caminho e tudo mais. E ele foi nos mostrando, e ele foi nos capacitando. E com 9 meses que eu estava nessa empresa, eu me desliguei e me uni ao grupo, né? Me uni ao grupo na parte ali de direção. O Israel estava também já na parte de direção. E assim foi fluindo ali a questão da sociedade e tudo mais. E hoje nós somos integrados nesse grupo, né? É algo assim que às vezes as pessoas de fora olham e falam, mas como assim? De lá eles, né, acabaram dando esse passo, mas é porque não fomos nós, né? Não foi nós. Nós deixamos Deus nos levar. E aí nós entendemos um pouco da questão do ministério, né? Porque era uma coisa que a gente pensava, tá, mas e o ministério? E o ministério? Até que um dia, um pastor pregando na nossa igreja, que a gente gosta demais dele, e foi ele que nos ajudou a virar várias chaves, ele deu uma palavra. E nós entendemos que nós tínhamos e temos o nosso ministério, mas que o nosso ministério é das portas para fora, né? E aí sim nós entendemos, então tá, então agora a gente sabe como que é que nós vamos trabalhar. E aí é por isso que nós nos reposicionamos tudo novamente, né? É que assim, só quem já viveu no Santo dos Santos sabe que o nosso propósito, ele tem que estar interligado com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente ganhe pessoas, que a gente restaure vidas, que a gente busque a ovelha que está perdida. Porque quando a gente para analisar a igreja, e eu também estou passando por essa fase de mudança e de fechamento de ciclo, para novos ciclos se abrirem, e aí você começa a analisar que a gente aprende o que é ministério dentro da igreja. Mas lá dentro da igreja tem muita gente para cuidar do ministério, tem pouca gente para cuidar do ministério da porta para fora mesmo. E aí você se coloca num lugar de chamado diferente, porque é desafiador ser muito cuidar do seu ministério da porta para fora, né? Sem estar ali diretamente ligado ao pastor imediato da igreja. Então, assim, é difícil, mas quando é direcionamento de Deus, as coisas realmente fluem, né? Queria que você falasse pra gente, que você comentou que você voltou a ser CLT. Você ficou um período cuidando só da sua família, só das crianças? E eu falo isso porque, assim, nós vamos falar com muitas mulheres aqui durante todo esse projeto. Mulheres empreendedoras, mulheres que dedicaram a vida à carreira, mulheres que dedicaram a vida à família. E aí, eu queria entrar um pouquinho nesse assunto contigo. Como que foi esse período? Qual foi o período que você ficou sendo a Fábio, mãe, que cuidou ali da tua família de dentro de casa, e a hora que você decidiu novamente se colocar no mercado de trabalho, e como que foi essa gestão? Que é uma dificuldade de muitas mulheres, eu tenho certeza. É uma dificuldade nossa, né? Primeiro é que eu sou aquela mulher que não consegue ficar parada. Então, eu não consigo ficar parada. Com o Otávio, eu passei um período em casa, né, cuidando dele, e eu me sentia assim, meu Deus, tá faltando alguma coisa. Eu estou perdendo a minha vida, o que está acontecendo? E eu sempre dei um jeito, tá? Como eu te disse, nós somos muito para frente. Então, eu sempre pensei em algo. Então, nesse período, eu trabalhava online, né? Prestando algumas monitorias, dando algumas palestras, alguns treinamentos, mas também fiquei em casa, cuidando do meu lar. Porque o meu lar, nesse momento, Renata, que nós estávamos nesse vale, era onde eu mais precisava cuidar. Né? Era o lugar que eu precisava me posicionar enquanto mulher para fazer com que o meu marido ficasse em pé,
que ele conseguisse, né, se reerguer, porque ele passou por uma fase muito difícil de frustração e de perdas e tudo mais, e eu precisava. Então, assim, dentro do meu lar eu fui ministrada muitas vezes. Eu fui ministrada a ponto de eu estar cozinhando, ouvindo uma pregação, e ali antes disso eu tinha murmurado, eu tinha reclamado, e aí eu ouvi a pregação, na mesma hora eu pedi perdão e eu falei, Jesus, eu vou me consertar, porque o nosso primeiro ministério é a família. Sim. Né? É a nossa família. E eu percebi que a gente, infelizmente, acabou deixando um pouquinho de lado, né? Então, nós começamos e eu comecei a cuidar da minha casa. Então, eu fui aquela mulher mesmo de oração de dentro da minha casa. O quarto de guerra, ele foi muita Sim. inspiração para mim. E para algumas mulheres que eu converso, eu falo, gente, façam como a Dona Clara fala lá no quarto de guerra. Eu acho que é Clara o nome dela, né? Estão com dor, montem um quarto de guerra. Sim. Vão lá, orem. Então, assim, ó, foram muitas e muitas noites com o joelho dobrado, orando, chorando, clamando e pedindo para Deus me dar uma luz, né? Eu tive várias experiências dentro da minha casa que toda vez que eu conto eu fico arrepiada de um dia Deus, nitidamente, eu ouvir ele falando para eu orar quarto por quarto, cômodo por cômodo, e repreender e expulsar tudo que era de ruim que estava dentro da minha casa. E um dia eu fiz isso, Rê. A minha primeira vez que eu fiz isso. Foi muito forte. Ai, eu acredito, porque Foi muito forte. essas experiências espirituais é algo que e assim, nós mulheres, eu vi eu não sei se foi um trecho de um livro, eu lembro que essa semana agora passada, já estávamos aqui, né, nos planejamentos desse projeto e tal, e aí eu ouvi algo que falou muito comigo a respeito disso. Ele falou assim, já observou que Deus, quando ele vai falar com os homens, ele retira o homem do lugar onde ele tá. Ele pede para, né, pede para Moisés subir no monte, para isso, para aquilo. Mas com as mulheres, Deus ele nunca tirou uma mulher do lugar para falar com ela. Por quê? Porque ele sabe que não tem como a gente parar para poder ouvir. Sim. Então Deus ele fala conosco dobrando uma roupa, Sim. Meu no Deus, fogão, fazendo uma comida. E eu tive uma experiência linda há algumas semanas atrás de estar na minha casa e realmente dobrando roupa. E aí o Jorge entra no quarto, eu tô despencada de choro. E aí eu viro pra ele e falo assim, você acredita que Deus acabou de falar comigo? E falar. Sim. E se eu olhar para um lado, para o outro, pensar assim, eu tô ficando maluca. E aí você ouvir de novo. Sim. E aí você sentir incendiando o teu corpo. Sim. E são experiências maravilhosas. E que assim, toda mulher precisa viver. Toda mulher, Rê. Então toda busca, né? Eu acho que o mais importante que a gente pode estar aqui para dizer é que nós não somos diferentes e nem mais especial. De maneira nenhuma, do de que maneira ninguém. nenhuma. E eu sempre me senti incapaz, sabe? Não, comigo não. Mas assim, ó, foram tantas experiências lindas. Eu tenho várias histórias engraçadas, assim, desses momentos de vale. E é uma das coisas mais engraçadas. Eu saía com a minha cachorrinha para passear no bairro que a gente morava, angustiada, nervosa. Sabe para onde eu ia? Eu ia para um cemitério que tinha perto da minha casa. Porque lá eu sentia paz. E eu falava, gente, eu tô ficando louca? Por que eu estou aqui? Mas Deus falava tanto comigo naquele lugar. Tanto comigo, sabe? Sobre pessoas que já se foram e que não conseguiram reverter a situação da sua vida. E, menina, você não tem noção de Quantos sonhos enterrados, quantos sonhos enterrados, quantas pessoas que foram frustradas e que infelizmente não conseguiram dar a volta por cima. E eu saía de lá e falava, não, eu vou lutar de novo. E não foi nenhuma e nem duas vezes, sabe? Ser ministrada dentro de um cemitério.
né? Algo muito irreal, né? Mas isso aconteceu comigo. E dentro da minha casa. E eu ouvia nitidamente como você teve essa experiência. E eu amo ter essa experiência com Deus. É maravilhoso. E quando a gente se permite isso, tudo fica muito mais leve. Eu não vou falar que acaba as lutas, que não acaba. Sim. Né? Nós não podemos também falar, acabou a luta. Não! Mas quando nós permitimos que Deus, que Ele nos guie, que nós estejamos sensíveis à voz dele, as coisas ficam mais fáceis pra gente entender. Né? Ô, Fábio, e qual foi o período que você ficou assim em casa, cuidando da tua família e que daí depois, é que você, nem você falou, você não ficava parada, você tava ali trabalhando na internet, dando uma consultoria aqui, uma mentoria ali, mas aí quando você voltou, como que foi voltar pro mercado de trabalho, tendo que enfrentar horário, Sim. né, trânsito e tudo mais? Olha, Rê, eu falo assim que Deus, ele é especialista em trabalhar em detalhes, né? Pensa, uma pessoa que já trabalhava totalmente por conta, né? Uma pessoa que era por conta da sua vida, do seu horário, tudo, de repente volta para a CLT, em uma empresa, onde você tem que cumprir horas de jornadas de trabalho, horário de almoço e tudo, você precisa se quebrar. Entendeu? E é algo que nós falamos, ai meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim? Meu Deus, eu voltei pro CLT, o que eles vão pensar? Mas assim, foi um momento onde Deus trabalhou na minha vida. Foram 9 meses que Deus trabalhou na minha vida naquele lugar e que me usou para trabalhar na vida de outras mulheres que estavam lá. Então, assim, tudo tem um propósito. Ele me quebrou para eu entender que sim, eu tive que dar um passo atrás. Sim. Né? E que isso é totalmente natural e isso tem que acontecer, isso pode acontecer. A gente tem que dar um passo atrás para a gente voltar a caminhar novamente, né? E ajudei muitas mulheres daquele lugar. Senti que aquele momento, aqueles 9 meses, o meu propósito era ali. Então, eu me doei. E eu sou muito de me ressignificar, entendeu? Sim. Não, eu preciso disso porque eu precisava desse trabalho para poder manter a família. O Israel também estava começando em um novo lugar como prestador de serviço. A gente precisa se reerguer. As contas chegam, dívida chega, né? Problema para todo lado. Então, vamos lá. Eu e ele, a gente sempre foi muito didático nessa parte. Sim. Se tem que começar de novo, vamos começar. Sim. Precisa ir limpar uma casa? Bora. Quando eu vim embora para cá, o meu primeiro trabalho aqui como freelance foi de faxina. Eu ajudava uma mulher de uma empresa que era da igreja onde eu frequentava a fazer limpezas de fim de obra e limpezas de pós-festa. Sim. E eu não tenho vergonha de falar, entendeu? Porque eu comecei de novo. Sim. O Israel teve uma época que ele precisou ir trabalhar em um mercado onde ele entrou como segurança no portão. E tá tudo certo, é isso que a gente tem que entender. E isso às vezes machuca muitas pessoas. Tô começando do zero de novo, CLT. Calma, para tudo tem um significado, né? E aí foi isso, aí eu entrei de novo no e eu mercado. vejo que é muito aquilo de o que os outros vão pensar. Não é pela gente, não. A gente faz qualquer coisa. Ontem à noite a gente tava lá em casa falando sobre isso, né? Sobre as inúmeras profissões, assim, que eu já tive, né? E aí a gente falando agora sobre a questão da fotografia, né? O quanto que eu fui agraciada por Deus, assim, com a fotografia. E aí, meu filho falando, foi listando todas as profissões. Eu falei assim, filho, não cabe na mão. Mas é exatamente, é como nós. E por que disso? Porque hoje eu entendi que o que eu tenho que viver, as pessoas não vão viver por mim. Então eu não tenho que me importar com o que elas pensam a respeito de mim também. Exatamente. Porque elas não ajudam a pagar as contas. Exatamente. E na realidade nós temos muito isso, né, Rê? O que as pessoas vão pensar? Mas fulano que me viu assim vai ver assim. Não tem problema. Não tem problema. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender, né? E a gente não tá falando aqui que é fácil, tá, gente? De maneira nenhuma. Não estamos aqui
né, você que tá passando por essa fase agora de talvez ter que dar um passinho pra trás, nós não estamos falando que é fácil. Não, Mas nós estamos falando pra você que vale a pena. vale a pena. É Parar de se possível. importar com o que Aham. os outros pensam e realmente viver o teu processo. Porque Nossa, é no final muito do teu bom. processo você vai ser muito melhor, porque vai ter crescido, vai ter aprendido. E as pessoas que se importaram com esse seu passo atrás não merecem estar contigo lá na frente. Não. E isso era uma das coisas que eu chorei muito nesse meu último processo. Que eu falava, Senhor, mas hoje eu não tenho mais ninguém. As pessoas que eram de dentro da minha casa, e Deus falava, porque eles não vão estar aonde você vai estar. Eu preciso limpar para dar continuidade. E é dolorido. Nossa! É muito dolorido. É Principalmente algo. a gente que gosta de estar no meio de pessoas, que gosta de. aham. Vocês gostam muito de receber. E assim, eu sei porque eu também vivi isso aqui. E, meu Deus, de olhar pra minha casa no final de semana e eu. O que tá acontecendo? Sempre fui uma Sim. pessoa cheia de gente, de amigos, e agora ninguém. Ninguém. Se furar o pneu do carro, eu não tenho ninguém pra poder pedir uma ajuda. Nós fizemos 2 mudanças sozinhos. 2 mudanças sozinhos. É. E aí a gente, né, põe na ponta do lápis. Se você for levar muito a ferro e fogo, tu não dá conta, Não. né? É. Mas aí, quando você entende o seu processo que você tem que passar e qual é o propósito disso, aí fica tudo muito mais leve. A minha casa é igual à sua, foram vários questionamentos do nosso filho. Tá, mas e agora a gente não tem mais ninguém? Tá, mas e fulano não tem mais ninguém? E foram 1 ano que a gente não recebeu mais ninguém. Né? Porque daí nós sentimos um bloqueio, sabe? Porque Sim. isso é natural. A gente se frustra, a gente fica bloqueado e a gente não quer mais, né? Mas Deus foi trabalhando, foi trabalhando, foi trabalhando e foi nos mostrando que era uma nova fase, um novo tempo, né? E que as coisas iam mudando. E aí vem outras situações, né? Vamos falar um pouquinho sobre escassez agora. Porque assim, eu passei por esse processo e você também passou. E agora o que eu vou dizer é tão sério que a escassez financeira, ela tá muito mais aqui Aham. na nossa mente, na nossa cabeça, do que realmente acontece. Porque assim, a palavra de Deus diz que um justo não vai mendigar o pão. Mas a gente quer tanto, como se diz, dar conta pela força do nosso próprio braço, que Sim. quando a gente tá passando por um momento de crise, principalmente crise financeira, aquele momento de escassez mesmo, que o dinheiro parece que não chega até nós, parece que Sim. existe um bloqueio, você tá fazendo de tudo, você tá correndo atrás, você tá trabalhando, você tá fazendo isso, e o dinheiro não chega. E aí você começa a questionar promessas. Sim. Cuidado, gente. Cuidado. Muito cuidado. Cuidado. Aham. Cuidado. E nós estamos falando por experiência própria. Sim, Cuidado. posso contar uma experiência que Por nós favor. tivemos, assim, ó, é uma experiência que me emociona. Foram várias, né? Mas essa. Teve um dia na hora do almoço, eu ali fazendo a comida, orando, chorando, jejuando, questionando e tudo junto. Terminei, tá? O almoço na escassez mesmo. Era um pouquinho para cada um que tinha, Rê. E eu assim, Senhor, à noite, o que vai ser do meu filho na hora que ele chegar em casa? E de repente, quando eu coloquei tudo, eu ouvi A palminha. bater. Aham. Eu falei, não, nessa época eu estava morando numa casa aqui em Florianópolis. Eu falei, não pode ser, né? De novo. Falei, tá, deixa eu ver. Cheguei no portão, um moço, né? Um moço da rua, andarilho. Ele olhou pra mim e falou assim, moça, você tem um prato de comida pra me dar? Rê. Na hora. Eu ia falar, não. Mas aí eu senti, você tem. Você tem. Aí eu falei, moço, só um minuto. Ó, só de falar, meu coração já fica assim, ó. Só um minuto. Entrei lá dentro. Falei, Senhor, vamos lá. Coloquei um pouco de Dividiu. cada coisa pra ele. E ainda sobrou uma laranja pra ele e uma laranja pra nós. E eu fui e dei uma garrafinha de água. Fui, dei pra ele ali. Ele me agradeceu, Rê. E aí nós sentamos e de frente da nossa mesa, a gente via lá fora.
E aí ele sentou de frente para nossa mesa. Do jeito que ele sentou, ele levantou as mãos para o céu e agradeceu a Deus por aquela comida. Na mesma hora, eu e Israel, nós olhamos um para o outro e nós vimos nitidamente Deus falar: eu sou o Deus de provisão. Vocês estão vivendo este momento, mas vocês vão passar por coisa maravilhosa. E à noite a gente recebeu uma cesta. Nós recebemos uma cesta de alimentos, mas não era uma cesta, sabe? Era tudo. Era iogurte para o meu filho, era carne, era fruta, era legumes. Então, assim, quer um Deus mais maravilhoso que esse? Sim. Não questione a Deus. Não questione. Não questione. E assim, gente, Ó, eu ia tô chorar. chorando, a Fábio tá chorando. E por que a gente tá chorando? Porque a gente sabe que é real, porque a gente viveu de verdade isso. No ano passado, a nossa igreja fez uma campanha de Natal, em que ela tinha feito um compromisso de que ela não queria dar só a cesta básica para as pessoas, ela queria dar a cesta básica, um frango inteiro e um panetone. E eu tava bem junto ali com a pastora Rosa e com o pastor Pedro, e Deus falou comigo que era para eu doar. E que era para eu doar o suficiente para o máximo que eu pudesse, assim. E aí eu me lembro que eu era no dezembro, então eu recebi o meu vale alimentação. E eu saí do Cicobi e fui direto no supermercado. E aí chegou lá, eu orando e pedindo pra Deus. E aí eu lembro que eu comprei 2 caixas de frango e a mesma quantidade de panetones que tinha naquelas 2 caixas de frango ali, eu comprei. E aí, só que assim, a gente tava vivendo uma fase de recomeço também aqui em Floripa, né? Quem já assistiu aí um pouco da nossa história sabe como que foi tudo muito tumultuado a nossa chegada até aqui. Então, o meu vale alimentação era o suficiente para alimentar a minha família. E nós estamos falando do mês de festa ainda, né? Mas enfim, eu fui lá e comprei e levei para a igreja. Eu fiquei pro culto e do culto eu fui para casa. Gente, escuta só, eu gastei R$ 590 mais ou menos ali com aquele frango, aqueles panetones. Quando eu cheguei na minha casa, eu cheguei e eu já entrei pela porta e tinha 2 cestas gigantes lá. Que os meus filhos tinham ganhado no projeto do Barra Educador que eles faziam parte. E aquele mês eu não precisei comprar mais nenhum alimento, a não ser a mistura das coisas. E a gente passou o Natal, e a gente passou o Ano Novo, e a comida não acabava, e a comida não acabava. Isso é a prosperidade que vem do céu. É você não conseguir explicar como que a comida não acaba. Exatamente. Como que a gasolina do tanque do carro não acaba. Meu Deus. Olha, o Israel várias vezes, eu acho que ele já até te contou, levava o José para ir para a escola com o tanque piscando e voltava com o tanque piscando e não acabava. Então, assim, é Deus mostrando que ele tá com a gente, ele tá no barco, não vai ficar sem, né? Então, assim, a gente precisa falar, porque eu sei que muitas mulheres que vão ouvir, às vezes estão passando exatamente por isso agora. E eu sei que o desespero é grande. É muito grande. E, assim, é nessa hora que você tem que ser muito sábia, porque os nossos maridos, eles não têm, gente, eles não conseguem lidar. Não conseguem lidar com a escassez como nós conseguimos. Não consegue. E se você não tem sabedoria para poder passar as coisas para o teu esposo, além de viver uma crise financeira, você vai viver uma crise no teu casamento. Com toda certeza. E isso tem que ser falado, porque Com toda certeza. a preocupação, e eu digo isso porque eu tenho um esposo muito muito calado, né? Ele é muito na dele, assim, muito calmo, muito isso. E às vezes eu tinha uma coisa comigo, eu pensava que ele não se importava. E eu ficava reclamando. Você acredita? Eu falava pra Deus, falava assim, Deus, parece que ele não se importa. As coisas estão acontecendo, daqui 5 dias a gente tem tal coisa, parece que ele não se importa. E aí agora, pouquíssimo tempo atrás, a gente foi num almoço. E nesse almoço Deus usou uma irmã da igreja pra virar e falar pra mim, falar assim, como é que tá a vida de vocês e tal? Porque eu olho pra ele e eu vejo como se Deus tivesse
realmente colhendo as lágrimas dele, que essas lágrimas servirão como irrigação para tudo aquilo que vocês estão plantando. Mas eu ainda vejo muitas preocupações. Foi um tapaço que eu Mas Porque, é desse jeito. porque não significa que ele ser calado, que ele não se importa. A preocupação tá ali na cabeça dele e ele nem me fala pra não me deixar mais preocupada do que o que eu já sou. O Israel, ele é assim, né? Uhum. Ele não é calado, mas ele tenta resolver tudo sozinho. Tentava, né? Porque daí, Uhum. depois de tudo isso, agora é totalmente diferente. Mas ele tentava, por quê? Porque ele queria me proteger, Sim. ele queria proteger o José, mas eu via que ele estava se consumindo cada vez mais. Tinha dias que eu olhava no olho dele, assim, no rosto dele, só tinha um olho, de tão apavorado e nervoso para tentar Sim. resolver aquela situação e tudo mais. E aí eles têm que sentir em nós que nós estamos ali como mulheres sábias, É. né? Por mais que nós estejamos sofrendo, porque a gente também sofre Sofre, muito, sim. mas nós estamos ali. Eu falava para ele, eu tô contigo. Exato. E assim, o nosso grande papel é impulsionar, né? Impulsioná-los. Porque Uhum. assim, Deus deu um senso de direção pra eles que nunca vai dar pra nós. Sim. Então, assim, a gente tem que impulsionar de eu acredito em você. Não, fica tranquilo, vai se resolver. Uhum. Não esquece quem é o nosso Deus. E é isso que eu tenho tentado ser, tá, gente? Tô aqui falando, mas serve pra mim. Serve pra mim essa palavra. Porque é algo que eu estou me moldando para ser, mas é aprender a confiar. Com A confiar certeza. naquele que nos chamou. Nossa fé é muito pequena, Rê. E um dia o pastor Júnior falou isso pra mim. Eu falei, pastor, tá muito difícil. O que que eu vou fazer da minha vida? Persevera. Ele falava perseverança. Aquela palavra que ele falou pra mim, ela ficou tão cravada no meu coração, sabe? Que toda vez quando eu ia começar de novo, eu falava, opa, vamos lá, vamos respirar e vamos perseverar, porque isso vai passar. E é um processo que nós somos obrigados a passar. Não tem como não passar, Uhum. né? Mas depois que a gente passa, a gente entende tudo e fala, ah, entendi, valeu a pena. É isso aí. Queria que você falasse um pouquinho sobre a gestão. Hoje, né, como CEO ali do grupo, eu sei que você é responsável por gerir as pessoas. Como que você se descobriu, Fábio, essa gestora? Como você se preparou para isso? Porque não é só se descobrir, existe uma preparação, existe todo um exercício. Enfim, queria que você contasse um pouquinho sobre esse lado da Fabiana, né? Esse lado de empresária, Sim. gestora. Sabe o que é mais legal, Rê? Eu sempre disse que faria pedagogia, mas que não ficaria na educação. O meu foco sempre foi empresa. Eu sempre gostei dessa área empresarial, dessa área administrativa, parte de recursos humanos, sempre gostei. Então, quando eu finalizei pedagogia, eu fiz uma gestão empresarial, uma especialização. Fiz uma especialização de gestão pública. Então, o meu foco sempre foi este, né? De trabalhar na área empresarial mesmo. E eu vejo que é o meu sonho, é aquilo que eu havia pedido a Deus, que agora, depois de toda essa volta, ele me Sim. colocou, né? E eu amo, tá? Eu amo fazer o que eu faço. Hoje eu sei que eu estou totalmente no lugar onde eu gostaria de estar. Eu amo a minha equipe, eu amo trabalhar com eles, eu amo os nossos desafios, porque eu não vou que mentir. Nós temos desafios. Todos os dias, né? Às vezes eu até brinco, é matando 10, 15, 20 leões por dia, mas nós estamos ali. E ajudar aquelas pessoas, oferecer um trabalho digno, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, assim, hoje eu estou no lugar que eu realmente gostaria de estar e que depois de toda essa volta, Deus me colocou onde eu queria. Ai, que demais. E Fábio, você veio todo esse processo, passou por um processo bastante intimista de só você, sua família. O que que te motivou agora a sair do anonimato, começar esse projeto, realmente se colocar em evidência, mostrar para as pessoas aquilo que Deus fez na sua vida? Como que essa chavinha virou? Então, Rê, é uma chavinha que foi difícil de virar. Eu tenho recebido várias palavras já tem algum tempo, né? Muito antes desse meu último processo, Deus já havia falado.
Mas no meio do processo eu parei, eu estagnei, eu falei, não, isso não é para mim. Eu não sou digna, né? Como que eu vou falar para as pessoas aquilo que eu não estou conseguindo viver? E Deus foi trabalhando e foi falando e foi usando uma pessoa aqui, uma outra pessoa ali. E eu sempre, não, ainda não é o momento, ainda não é a hora. E cada vez eu estava sentindo o negócio apertar mais, apertar mais. E assim, uma coisa que eu sempre fui, o que eu amo, é quando mulheres vêm conversar comigo, pedir uma ajuda, um conselho. Eu louvo a Deus por isso, porque eu sei que mediante tudo que eu já passei nessa vida, eu tenho bagagem para ajudar as pessoas a passar pelos processos, né? Claro que a gente não tem uma cartilha montada de como passar por processo, mas a gente tem a nossa bagagem, a nossa experiência, os nossos relatos, né? E cada vez mais chegava mais uma. Ai, Fábio, preciso de ajuda, me dá um conselho. E aí, nisso, Deus falando: olha, tá chegando a hora, tá chegando a hora. E no último Flowers desse ano, para mim, assim, foi a virada de chave mesmo, porque eu já estava sentindo isso muito próximo, mas no Flowers desse último ano, Deus falou nitidamente que tinha chegado a hora. Que tinha chegado a hora e que era o momento, né? Não tinha mais como esperar. Que esse lado ministerial da porta para fora deveria ir à tona. E aí, como nós somos obedientes à voz do Senhor, eu falei, eis-me aqui. Estou aqui, pronta. E quando Deus realmente está no negócio, né, Rê? É algo tão lindo, porque as coisas foram se encaixando tudo tão rápido, né? Você que tá aí comigo nesse processo, você sabe como que as coisas foram se encaixando e aos poucos as pessoas vão entendendo mais isso ainda, ouvindo os nossos próximos episódios, né? São muitas coisas acontecendo e eu sou muito grata a Deus, porque eu vejo que você ser obediente à voz dele é divino, é perfeito. E a gente percebe através disso que Deus, ele realmente, ele vai conectar propósitos, né? A gente se conectou, eu falo, o Israel e você, o Israel principalmente foi a primeira pessoa, assim, de conexão empresarial que a gente teve aqui. Ele sempre brinca, né? Tanto ele quanto o pastor Danilo, eles sempre falam que incrível, aquele evento foi um evento que flopou. Eu falei, pois é, não flopou não. Ele tinha um destino certo, que era nos conectar, né? Foi através de um evento empresarial que nós conhecemos a nossa igreja hoje. E foi através da vida do Israel e do pastor Danilo, pastora Lidiane, que são pessoas que eu amo. E de lá pra cá ficou, né? Ali a gente se conectou, eu trabalhava no banco, um contato que ficou perdido. Meses depois a gente teve o contato, que foi logo quando o Israel estava entrando lá no grupo, e eu pude acompanhar como gerente da instituição financeira todo esse processo de vocês. E aí, não tem como você estar acompanhando de dentro da operação, entendendo o fluxo, como tudo aconteceu, e não ver Deus. Exatamente. E não ver Deus. Às vezes, as pessoas que estão lá hoje, né? Hoje eu já não estou mais nem na instituição financeira, as pessoas não conseguiam entender, mas eu entendia. Porque pra mim, de certa forma, era mais fácil. Sim, porque eu via com outro olhar, com um olhar muito mais inexplicável. Porque as coisas de Deus não se explicam mesmo. Não se explica, não se explica. Não, nem tenta explicar, porque não explica. Não explica. E aí, pra quem não tem essa visão de reino, essa visão espiritual, é mais difícil mesmo. Sim, claro. De abrir as portas, de entender esse olhar que vocês têm, de como que as coisas aconteceram tão rápido. Mas é isso que Deus faz, ele acelera os processos. Exatamente. E eu não tenho dúvida que agora que você tomou a decisão, botou o pé, Deus vai fazer o chão e ele vai fazer isso muito rápido. Daqui a pouco você não vai estar andando mais, você vai estar correndo. Então, olha que eu já estou sentindo isso, hein? Um pouco apavorada, mas estamos aí. E eu queria que você contasse para nós, assim, o que a gente pode esperar desse projeto para os próximos capítulos, né? Então, a gente já está caminhando aí para o finalzinho aqui desse momento. E eu queria que você falasse o que nós podemos esperar, né, desse podcast para os próximos capítulos. Olha, Rê, tudo que eu tenho feito, né, é pedindo direção para Deus.
Então, assim, o que as pessoas podem esperar? Muitas histórias lindas, muita ressignificação, muito de Deus, muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. E o que eu tenho pedido para Deus, Deus me dê os nomes certos, as pessoas certas. Eu não quero que seja algo só por ser, não. Eu quero que seja algo diferencial, porque não é sobre mim, é sobre ele, né? Então eu estou deixando ele me levar. E assim, o primeiro nome, né? Nossa primeira convidada a gente já tem, eu tenho certeza que vai ser muito especial mesmo. E é algo que é só Deus que faz, tá? É só Deus que faz mesmo. Então é isso, aguardem porque vem muita coisa boa por aí. Gente, não dá pra perder, não dá pra perder. Terminou esse, já se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações para você poder receber as notificações de quando vai sair novos episódios. O que nós podemos dizer para vocês é que serão 2 episódios por mês. Então, assim, ó, vem muita coisa legal, mas se inscreve aqui no canal. Com certeza. Ah, e acompanha a Fabiana lá nas redes sociais dela. Por Sim. favor, fala seu Instagram, porque lá também vai ter muita coisa. Vai ter, então tem que estar de olho em todas essas redes. Pois é, estamos nos ativando em tudo, né? Então, lá no meu Instagram, @FabiJosemeire, como todos me chamam de Fabi, então Fabi Josemeire, lá nós vamos trazer muita coisa legal também. Estamos ativando as outras redes, mas aos poucos nós vamos falando aí, né? É isso aí. Eu só digo que tem muita coisa boa vindo. Ai, tem coisa linda demais. Queríamos agradecer, né, as pessoas que nos apoiaram, que estão apoiando, Sim, né, sim. para que esse podcast aconteça. Vocês puderam ver que nós estamos aqui numa mesa toda linda, aconchegante. Temos que agradecer o pessoal lá da casa. Casa Brasil, Casa Brasil. a Fran, Fran, maravilhosa. Eu fiz uma ligação de vídeo, eu vi um pouquinho da tua loja, fiquei encantadíssima. Ai, apaixonada a loja dela, gente. Vamos lá, por favor. Queríamos agradecer também, né, a Suelen, que é a Suelen maquiadora Manzano. maravilhosa. Uhum. A Suelen, gente, fez uma maquiagem incrível na Fábio. Tive a oportunidade de fotografar ela na última semana. Então, assim, ó, fiquei encantada com o trabalho da Su. Vai estar por aqui também. Sim. Então, ó, Aguardem. tem muita coisa, aguardem. Temos que falar, né, aqui do registro de marca. Da Rúbia. Ela vai estar por aqui. Vamos falar também sobre isso. Adriana Sampaio Acessórios, essa... Muitos acessórios lindos, maravilhosos. Temos que falar da Lu Da também, Lu. né? A Lu tá passando aí por um processo de reposicionamento de marca, mas daqui a pouco a gente vai trazer a marca nova dela Daqui aqui. a pouco. Uma pessoa maravilhosa. Eu vim, ó, Lu, em homenagem a você. Eu também. E olha que tem muita coisa acontecendo aí, hein? Muita coisa. Aguardem. Então, fiquem de olho. Então, muito obrigada a cada uma de vocês que apoiaram também esse projeto, que tá seguindo junto. Tenho certeza que vai ser bênção para todas nós, mulheres, que se colocaram à disposição. Então, eu acho que finalizamos, né? Novamente, incentivar vocês a estarem conosco nos próximos. Ó, ainda bem que nós temos aqui o nosso técnico Nosso ponto. que não deixou a gente esquecer que nós não contamos a curiosidade sobre a Fabiana. Conta pra nós. Pois Fábio. é, gente, é uma curiosidade que as pessoas vão falar assim, ai, não é, coisa nenhuma que é. Mas o meu marido, ele vai afirmar. Eu sou muito tímida. Totalmente tímida. Quando eu estou em um lugar onde eu não conheço as pessoas, onde eu não ainda me senti, eu fico em um repolinho fechado. Sou Olha tímida. só. Então, gente, eu não imaginava também. Eu conheci a Fábio, logo a gente já foi tendo uma relação muito profissional Sim. também. Então, Aham. eu acredito que isso facilitou um pouco quebrar esse gelo. Mas ela é tímida, Eu sou gente. tímida, gente. Mas olha, eu tenho certeza que ela vai contar nos próximos episódios como ela aprendeu a lidar com essa timidez para que isso não atrapalhasse ela de viver o novo de Deus, né? A palavra de Deus diz que, né, que os tímidos não herdarão o reino. Então, Estou não dá para trabalhando deixar a nisso. timidez travar, né, Fábio? Exatamente. Tem que saber que ela tá ali é a mesma coisa que o medo. O medo a gente tem, mas a gente vai Sim, com a medo gente mesmo. vai com medo mesmo. E É esse é meu lema. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Gente, obrigada e até o próximo encontro. Ai, muito Esperamos obrigada, vocês. gente. Até mais. Até mais.